Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Essa aula, trata-se de uma aula de correção de comentários das atividades que nós propomos em redação. Antes de tudo, a gente deve fazer uma recapitulação, uma retomada, né, do que foi estudado, né, no Enem. Aliás, perdão, na redação, quando a gente começou, né, o semestre. Então, a gente teve um probleminha, porque a gente começou o semestre no segundo ano tardiamente, por conta da formação da turma. Segundo, a gente demorou para receber o material impresso, né? A gente tinha acesso ao material virtual. E aí, depois que a gente tinha o material, que a gente começou a pegar o ritmo, veio a pandemia e aí mudou completamente a nossa rotina. Mas a gente, dentro das possibilidades, a gente voltou, né? Retomamos os assuntos. E hoje é uma aula bem curtinha, só mesmo de comentários, de atividades dos capítulos propostos e conversa mesmo sobre o fazer redacional de vocês. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês que a maioria das atividades que nós estudamos, né, tanto do capítulo 1, 2, 3, até o 4, nós paramos no capítulo 4, são assuntos que preparam vocês para a questão do labor escrito, né, do trabalho escrito. No primeiro ano, em redação, geralmente você trabalha a questão dos tipos textuais, da construção das narrativas, da questão do tema, da questão do espaço, da questão do enredo, dos personagens, o que é uma reportagem, o que é uma crônica, o que é uma notícia, o que é um relato pessoal. No segundo ano, a gente já tem uma apresentação do que é a redação do Enem, né, de quais são os critérios de avaliação, né, e de como você vai organizar esse texto. Então, primeiro que nós vimos, nós tivemos uma apresentação, né, da redação do Enem, que na verdade é uma apresentação sobre texto dissertativo argumentativo, que é o que vocês vão produzir no Enem. Então, foi apresentado para vocês os conceitos de redação, que é aquele texto que você tem que defender um ponto de vista através dos argumentos, e você também precisa fazer uma proposta de intervenção. E aí, dentro disso, depois que a gente apresentou para vocês como é que essa redação vai funcionar e quais são as partes dela, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, proposta de intervenção, conectivos, ligação de ideias no texto. A gente foi para as competências. E aí a gente focou nas competências, né? As competências, elas são o critério de correção para as redações e suas respectivas pontuações. A competência número, aí nessa conjuntura, ainda na aula presencial, eu apresentei a vocês todas as competências, focando na competência número 1, que ela vai tratar da construção de uma introdução, né, que conta muitos pontos, e a competência número 5, que ela vai tratar da questão do término do texto e dessa proposta de intervenção. E as outras competências tratam de coesão, de coerência, de interligação entre os parágrafos, argumentação, né, e por aí vai. Então, a gente estudou a redação do Enem, né, a sua estrutura, como ela funciona, né, as competências, como ela vai ser avaliada, quantos pontos valem, né, essas competências. E depois a gente partiu para o projeto de texto, que nada mais é do que você pensar o seu texto antes de escrevê-lo. É até um assunto que é um capítulo muito importante. A gente reviu esse capítulo no terceiro ano, porque vocês sabem que o nosso pré-universitário, ele retoma alguns assuntos, né? E esse projeto de texto, vocês aprenderam como vocês vão construir a introdução de vocês, né? Você vai pensar ela antes de você escrever ela propriamente. Quais são os argumentos que você vai colocar no desenvolvimento da sua redação? E como é que você vai interligar esses argumentos. Depois, você vai concluir esse texto como? Quais as palavras vocês vão colocar para concluir, para fechar o texto de vocês? E vocês apresentaram a proposta de intervenção e concluírem o texto de vocês. Então, o projeto de texto, ele imagina como será, como tudo, né,
o projeto faz isso, né? Ele imagina, ele né, faz uma ideia de como será, né, o seu texto. E aí eu dei essa para você já de maneira virtual. E aí depois a gente falou sobre os argumentos, né? A argumentação, como é que você vai trabalhar os seus argumentos sem ferir os direitos humanos, sendo coerente, trabalhando com a questão das notícias, das boas notícias e dos dados, né? Uma boa base de dados. Depois a gente falou sobre contra-argumentação, né? Como é que você vai contra-argumentar uma tese. E aí a gente também falou de dicas de introdução, que geralmente são introduções simples e que trazem ou uma questão, uma interrogação, ou uma enumeração, ou já apresentam alguns dados. Então, tudo isso nós vimos ao longo dessas aulas, né, tanto presenciais quanto virtuais. Em relação aos textos de vocês, antes de eu dar essas dicas de produção, os textos de vocês, eu não vi grandes problemas em termos de construção textual. As questões que eu vi foram questões de pontuação e algumas coisinhas de ortografia que a gente vai tentar sanar nesse ano, né? E aí, como algumas respostas são pessoais, os textos de vocês deram para mim, eu não quis expor aqui, eu estou só comentando por alto que os pontos positivos são esses, né? De vocês saberem construir os tipos textuais que lhes foram pedidos. E a questão da ortografia e pontuação tem que melhorar, mas a gente vai conversar sobre isso ao longo das aulas, tá bom? Uma das dicas é diálogo com os textos motivadores ou textos de apoio. Vocês podem usar esse texto para ajudar a construção de vocês, né, na argumentação de vocês. Análise das competências da avaliação, ou seja, você sempre pensar o que as competências avaliam e quanto elas valem. Né, respeitar os direitos humanos, a liberdade individual, os direitos políticos dos cidadãos, não ser extremista nas proposições de vocês, não praticar xenofobia, nenhum tipo de preconceito, não excluir, né, a cidadania de ninguém no fazer textual de vocês. É vocês observarem nos capítulos os modos de introdução e apresentar tais modos no texto de vocês, e a divisão e interligação de parágrafos. E isso também implica você finalizar o seu texto com o último parágrafo. Tá, meu povo? Então, basicamente, para a nossa aula de hoje era isso, tá? Repetindo que se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo. Nós temos o grupo, vocês têm meu número, tem os comentários aqui. E aí foi só para realmente a gente finalizar esse bimestre e prosseguirmos. Então, por hoje é só. Um grande abraço e até mais. Até a nossa próxima aulinha.